Olá, tudo bom? Aqui tá a minha Saíta e já começo com uma pergunta. Seria possível dobrar, até triplicar as suas vendas a partir de uma única mandala? Bom, isso pode parecer exagero e um sonho muito distante, mas olha, é exatamente isso que acontece quando você entende o poder que tem um portfólio. E é sobre isso que eu vou falar nesta aula, tá? Bom, eu sempre achei que para vender mais eu teria que não só aprender mais, como também produzir mais, enfim, né? Mais mandalas, mais modelos, mais pontos, mais técnicas. Mas a verdade é que quantidade não gera valor. O que gera valor para o seu trabalho é a percepção que o cliente tem a seu respeito. E essa percepção, ela não se constrói com quantidade, se constrói com. Bom, você achou que eu fosse falar quantidade, né? Bom, também, mas tem um outro fator muito, muito mais importante. Vamos lá, pensa comigo, o que o cliente realmente compra? Será que as pessoas, elas compram o objeto mandalas? Com certeza, se você vende mandalas, você já deve ter percebido que a grande maioria das pessoas, elas vêm atrás de quê? Da simbologia, né? Elas sempre querem saber, o que é que significa, qual a simbologia do pavão, ou qual a simbologia dessa mandala. E olha, eu vou ainda mais fundo, porque as pessoas, na verdade, elas também compram o que elas sentem quando elas olham para a mandala, né? Elas compram o mistério, a harmonia, a simetria, né, que tem uma mandala, o Jung fala muito disso, a beleza, né, da arte. E até quem diga, já ouvi muitas pessoas falando que foi a mandala que escolhe, né, a gente que escolhe a mandala, né? A mandala que escolhe a gente porque é aquela que a gente está precisando, enfim, né? Tem aquele misticismo todo. E isso faz sentido, muito sentido, né? Mas é um assunto para uma outra aula. Bom, mas sabe o que principalmente as pessoas querem comprar? São as boas energias de quem teceu. Alguém já chegou para você e falou, aliás, né, muito se fala por aí que mandalas a gente precisa tecer com as boas energias, né, que senão vai passar para a pessoa. Gente, de verdade, viu? Se passasse, como eu costumo brincar, eu já teria aí assassinado umas 10 famílias. Porque o que eu já teci de mandala gigante lá no início, gente, não é fácil você errar uma gigante, né? Eu sou a pioneira em tecer as gigantes perfeitas. Então, uma das, né? Então, quando eu errava, poxa, eu tinha que começar tudo de novo e tinha tempo, né? Tem tempo pra gente entregar, enfim, a mandala. Então eu xingava, gente, eu ficava com raiva, eu ficava brava, enfim, né? Então esse negócio de ficar passando energia para mandalas, que também é um assunto para uma outra aula, não cai nessa não, tá? Não cai nessa não. Bom, mas enfim, as pessoas elas querem comprar as boas energias de quem teceu e essa é a pura verdade. Vou te dar um exemplo aqui. Eu acho que você conhece a Maia Juricic, né? Gente, presta atenção, você não tá entendendo. A grosso modo, tá? Bem a grosso modo, ela vende livro de mandalas para pintar. E olha, as canetinhas que ela indica são uma fortuna. O curso para pintar um livro de mandalas, ainda para você investir em caneta, investir nisso, nisso, daquilo. Gente, o curso é 900 e cacetada. E as pessoas compram. E elas compram por quê? Um livro para pintar mandalas. Se a gente for parar para pensar, gente, existem N mandalas aí na internet para você imprimir e pintar. Mas o que que acontece? Por que que as pessoas compram? Porque a Maya Juricic, além de linda, muito linda, ela se expressa muito bem. Tem uma história de vida que a gente chama de storytelling, né? Muito, muito interessante, né? Para completar, ela tem um estilo de vida que eu chamo todo trabalhado no namastê, né? Ela mora num trailer, gente, né? Tem um estilo de vida assim que todo mundo queria ter, que é viajar o mundo, né? Não ser da CLT, sabe? Ela também, gente, para completar ainda, ó, o trailer dela é maravilhoso, né? Como se não bastasse, tem um marido lindo, um filhinho, uma coisa, ou seja, é a família Margarina de comercial de margarina, que vive viajando. Gente, as fotos que ela posta é tudo em lugares paradisíacos, né? Mas acontece. Bom, então, eu tenho quase certeza. Tenho certeza, né? Porque ela é um ser humano como outro qualquer, que a vida dela é cheia de perrengues, como as de todos nós.
Mas, o que acontece? Ela se posiciona nas redes sociais como uma pessoa bem-sucedida, toda trabalhada no gratiluz, inclusive ela é o arquétipo do mago, ela se mostra, né? Eu acredito que ela seja também toda espiritualizada e tal, tem aquele jeito dela, né? Muito, né? Legal de passar assuntos sobre mandalas, né? Com certeza nos bastidores da vida real não é assim, né? Não é assim, tá? Mas isso não vem ao caso, porque as pessoas elas querem comprar quem? A Maia, o estilo de vida da Maia. E sabe também o que rola? Você já viu que pode ter aí duas artistas, você mesma, né? Será que você já se comparou com alguma artista que ela tem o mesmo nível técnico seu, ou mesmo assim no seu campo profissional, né? Que você não deve ser só artista em mandalas, viver só disso, mas assim, na sua profissão, você já viu assim que muitas vezes tem alguém com o mesmo nível técnico, só que ele ganha mais que você, ele às vezes você fica até olhando e pensa assim, putz, velho, eu faria tão melhor, né? Não é que devia estar ali, né? Pois é isso que acontece. E existe muito no mundo artístico, né? Porque existem artistas de mandalas que vendem 10 vezes mais e outras não. Gente, tinha uma aqui em Salvador que ela fazia no palitinho de dente, olhinho de Deus, e ela vendia, tá? E vendia por uma grana. Por quê? Posicionamento dela, né? A forma como o mundo enxerga essa pessoa, enxerga o trabalho dela, né? Então, enquanto muitas artistas estão preocupadas, né, em aprender qual que é a próxima técnica, qual que é o próximo ponto, a próxima novidade, fica ali no YouTube, faz uma mandalinha aqui, outra mandalinha ali, outra mandalinha acolá, né, cheio de mandalinha, inclusive tem tanta aluna que a parede é forrada. Olha, será que você é assim, mulher? A parede forrada de mandalinhas, né? E fica lá. E não tá vendendo. Aí, nada contra as mandalinhas, tá? Porque isso aí é o que salva. Inclusive, se você for fazer feira de artesanato, nossa, essas miudinhas aí que vai salvando. Mas eu não estou falando aqui de vender. Não tô falando de vender, não. Tô falando de posicionamento. E olha, para você se posicionar, você, óbvio, você precisa construir um portfólio. Porque, como eu estava dizendo, enquanto a grande maioria está querendo aprender cada vez mais mandalas, vai, abre lá o YouTube, faz uma aqui, faz outra aqui, faz outra ali. E existem artistas 5 estrelas que só são 5 estrelas porque estão construindo um super portfólio. E não é quantidade, né? Não é quantidade, não. Pensa comigo. Você abre um Instagram onde a pessoa ela tá posando do lado de um pavão desse, do lado de uma pessoa, do lado de mandalas gigantescas. Óbvio que você vai atribuir àquela pessoa um posicionamento gigantesco. Gente, mandala gigante não é só um nome, não. Você, olha, você não está entendendo. Você se vê gigantesca. Quando você faz uma obra de arte dessas, você se sente uma artista. Se você já participou de feiras de artesanato, como eu, gente, mesmo com as mandalinhas menores, as pessoas elas param para te parabenizar, para te cumprimentar, para conversar com você. Fala, gente, que arte linda, nunca vi isso. Eu não sei como é que tá agora, tá? Porque afinal de contas, né, o que não falta na internet é aula disso aí. Outro detalhe importante, tá? Presta atenção que essas mandalinhas miudinhas aí que a gente vai tecendo, enfim, né? Gente, ainda mais de YouTube, as próprias pessoas já estão sabendo disso. Na minha época não existia pessoas tecendo mandalas. Então, gente, eu era vista se eu ficava até acanhada. As pessoas, não. Teve uma aluna que falou: "Nossa, você deve ter, não é possível que isso só seja dom. Você deve ter alguma coisa espiritual, xamânica, não sei o que". Eu, que nada, minha filha, não é nada disso não. Tá? Bom, então, voltando aqui, sobre posicionamento, você não vai precisar ficar contratando. Eu não tô falando de você ficar contratando fotógrafo, fazer uma superprodução, ter que se maquiar. Aliás, com as inteligências artificiais, você nem vai mais precisar passar um negócio no rosto, nem batom. Você vai mais precisar passar. E se você tem vergonha de aparecer, se você não pode aparecer, porque eu entendo, existem pessoas que realmente elas não podem aparecer em redes sociais.
certo? Por conta da profissão. Inclusive, tem uma aluna que ela tá pleiteando que fala, acho que é aposentadoria por invalidez, e ela não pode ficar postando essas coisas, entendeu? Senão você já sabe como é que é, tá? Já existe uma forma de você mudar o seu rosto nas fotos, e eu vou mostrar nas reuniões ao vivo que eu tô fazendo. Fica esperta, fica atenta que, bom, hoje eu já tenho uma e eu vou fazer uma outra logo mais, tá? Com o lançamento do pavão. Então, você não precisa viver num trailer, não precisa ter um marido, não precisa se arrumar um estrupício lindo, ter um filho, entendeu? Olha, mas você sabe que tem gente que faz isso? Minha filha, meu filho, você não viu? Ah, só você não percebeu, né? Que tem gente que trata de arrumar um filho, que é pra logo, né, arrumar conteúdo. Ah, e as mães então depois, né? Aí fica fazendo conteúdo com a criança. Olha, isso aí é uma outra história, tá? Bom, pensa comigo, né? Não precisa ser uma superprodução, como eu disse, porque o que a gente está falando aqui é sobre presença, sobre você construir a sua autoridade no assunto. Poxa, quem entra no meu Instagram, vê essas mandalas. Imaginem, daí eu que criei, você só vai Ctrl+V, Ctrl+C. Então, eu como criadora, as pessoas me veem como, sei lá, falam, ai, que é a mestra, que é isso, que é aquilo. Gente, isso aqui foi feito com muito perrengue, viu? Minhas alunas que o digam. Abraço, viu, pra vocês. Então, onde é que eu tava mesmo? Tá. Eu tô falando aqui também, não só de presença, né, de você... Gente, eu não tô falando aqui de você se aparecer, pra você buscar fama, reconhecimento, essas coisas lá fora. Não é isso não. Não é isso não. É você mesmo se reconhecer, né? Quando você... Olha, minha filha, você não tá entendendo, né? Imagina, quando... Olha, em termos de portfólio, você precisa, gente, estar do lado da obra, né? Eu vejo muitas artistas que elas colocam lá a mandala e tchau. Só fica a mandala ali no Instagram. Gente, até a russa Volshebnaya, enfim, que ela faz umas mandalas maravilhosas, mas eu não sei por que motivo ela coloca só a mandala. Gente, o ideal é você ter duas fotos. Uma só da mandala e outra com você perto, porque a gente precisa mostrar a escala humana, né, para as pessoas elas terem uma noção do tamanho. E olha, eu vou te falar, mandalas grandiosas, elas têm o poder de fazer você construir não só autoridade, como também um portfólio 5 estrelas. Vai na da tia, tá? E você é importante, gente, você tá do lado da sua criação nas fotos, gente, com orgulho, né? Com orgulho, como quem diz, olha, fui eu quem fiz isso. E é assim que eu quero, inclusive, ser lembrada. Gente, isso daqui que eu tô deixando aqui é um legado. Você concorda comigo? Isso aqui eu acabo de deixar um legado aqui, né? Se eu bater com as caçuletas logo mais, gente, eu já deixei um legado, né? E aí? Porque a gente, quando faz algo grandioso, né? A gente, né, se sente grandiosa. Então, esta coisa de comprar, né? De comprar não só o objeto, não o objeto, mas de comprar a pessoa. As pessoas, elas compram o estilo de vida da Maia, gente. Querem comprar o meu estilo de vida, sei lá. Porque é o seguinte, o cérebro humano, ele não compra só o que ele tá vendo, o que ele precisa. Ele compra o que ele sente. Aliás, ele não compra o que ele quer, ele compra o que ele tá precisando aqui internamente. Então, ele não compra o que vê, só o que ele vê, o objeto. Ele compra o que ele sente, ele compra a experiência, o que aquilo provocou nele. Então, quando uma pessoa entra no seu perfil, ela busca referências para decidir se ela primeiro confia em você. E claro, ela quer se identificar, ela quer criar alguma conexão com a artista, no caso você, antes de decidir ou mesmo ter o desejo de comprar, porque para a pessoa ter o desejo de comprar, ela precisa sentir alguma conexão, se identificar com aquela pessoa, né? Ela não vai atrás só de mandá-las, né? Os especialistas chamam em marketing, neuromarketing, marketing digital, aliás, marketing pessoal e neuromarketing, eles chamam isso de autoridade emocional. É a sensação
é a sensação de que a artista ela é autêntica, ela é confiante, ela sabe o que está fazendo. Você acha que uma pessoa que entra no Instagram, onde tem este pavão aqui, ela não pode nem querer comprar o pavão. Aliás, não é nem o pavão que vai vender, não é nem para você vender o pavão, é para o pavão vender para você. Pensa comigo, quando uma pessoa ela entra no Instagram, onde a pessoa ela tem mandalas suntuosas, mandalas gigantes, ela vai querer o quê? Encomendar com você. Tenha certeza disso, né? Com certeza. Porque ela tá buscando referência, gente, né? Ela sente que você é uma pessoa confiante. Gente, tá tocando a campainha, um minutinho só. Então, eu tava dizendo aqui que você, a partir do momento que você testa uma gigante, gente, é automático. Você já muda até a sua postura, sabia? Juro por Deus. Você muda até a sua postura diante da vida. Verdade. Aí assim, quando. Bom, como eu estava aqui dizendo, né? Quando você aparece do lado de uma mandala suntuosa, gigante, você não está só mostrando o tamanho dela, tá? Isso é importante, importantíssimo. Gente, ó, se eu não chego perto aqui, você não diz que essa mandala tem 1 metro, ó. Ainda mais eu aqui assim, ó. Tem 50 centímetros esse troço, 70, sei lá o que. Agora 1 metro, só eu mesmo, né? Do lado. Então, você não está mostrando só o tamanho da mandala, você está mostrando a sua grandeza, criatura, a sua grandiosidade, porque uma mandala gigante no seu portfólio muda o jogo. Gente, eu vivenciei isso na prática esses dias. Quando eu apresentei pela primeira vez a mandala pavão, né? Nossa, você viu o vídeo? Eu de pavoa? Pavoa? O vídeo já chega logo com tchá, eu abrindo as asas, o leque, né? Então, quando eu postei esse vídeo pela primeira vez, né? Com esta mandala suntuosa, vibrante de 1 metro, foi como se o público tivesse me vendo pela primeira vez, né? Interessante isso. Como se eles me enxergassem pela primeira vez, de novo, tudo de novo. Porque, é sério, a cada criação minha, o público faz, oh, nossa, mais uma criação, enfim. Gente, e isso não é pra eu me gabar, não. Você acha que eu quero reconhecimento dos outros? Você acha que eu faço isso aqui pra ser reconhecida? Pensa comigo. Eu faço isso aqui pra eu me reconhecer nisso aqui, né? Porque eu tô deixando um legado. Gente, ó, de verdade, eu falei, né, que essa mandala não era pra ter saído assim jamais. Eu cortei várias vezes ponto que eu não quis, sabe? Foi todo um processo. Se eu quiser só fazer um pavão aceitável, até porque as alunas, elas participaram, foi de uma pré-venda. Então, elas investiram bem pouco, era para ser em 70 centímetros, acabou sendo em 1 metro. Eu poderia, pelo meio do caminho, pensar, se você quer saber, isso aqui já deu, né? Já deu, já não chega, eu tô fazendo em 1 metro. Ó, tchau e benção, vou terminar esse negocinho aqui do mesmo jeito. Tá bom assim. Não, porque eu queria me desafiar, porque queria um pavão com pena de pavão. Não sei nem, não me pergunte, mal consegui. Me pergunte sim, tá? Foi através de muito erro e de muito acerto, tá? Então, essa coisa de as pessoas comentarem, elogiarem. Gente, teve gente que até me enviou mensagem no WhatsApp. Que lindo isso, né? Falando, eu te acompanho desde 2014, você se supera cada vez mais e tudo. Gente, isso é tão, tão, tão lindo, né? Mas assim, ai, e você não sabe da maior viada. Recebi 2 propostas de compra e não foi nem, ó, uma quis saber o valor do pavão, quando eu falei o valor do pavão, que é 597, quase que a pessoa cai de costas, mas aqui também tem um ponto muito interessante. Este pavão aqui é para o seu público premium, é para o público que vai pagar. Você não vai danar ficar fazendo pavão, 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 uns 10 pavão aí para você vender a troco de banana. O pavão você deixa quieto lá no seu portfólio que ele vai vender para você. Ele vai vender as menores, algumas maiores. Você tá me entendendo como funciona? Né? Gente, eu nem precisei abrir a boca para vender. O próprio pavão se vendeu sozinho. E o pavão me vendeu outras coisas lá mais, né? E eu não faço mandalas para vender. Mas eu tenho sempre algumas aqui, enfim, já despachei já. Entende como é que funciona?
Não é ai, esse pavão deve dar muito trabalho, que aí como é que eu vou fazer? Ninguém vai comprar, porque ele é complicado, tem 1 metro e etc. Gente, não é sobre você fazer pavão para vender, não. Ó, o dedinho, ó. Não. Foi aí que caiu minha ficha. Caiu minha ficha. Eu pensei assim, putz, uma única obra de arte no seu portfólio tem sim o poder de começar a dobrar, triplicar suas vendas. Que você se posiciona de uma outra forma. As pessoas elas mudam a forma como elas veem o seu trabalho. Você já parou para pensar nisso? Não é? Que não é sobre ficar fazendo pavão para vender, né? Que se você olhar, você vai pensar assim, gente, eu vou querer fazer esse pavão para quê? Que ninguém vai comprar, né? Vai ser R$ 597. Quem é que vai querer pagar? Quem é premium? Você tá atrás de pessoa que não quer pagar? Que fica te pechinchando? O pavão é portfólio. É uma peça rara, à parte, para você deixar lá no seu portfólio. Entendeu? Quem for encomendar, outros 500. E, literalmente, outros 500, né? Então, para finalizar, né? O segredo de tudo não tá só em vender, tá? Em primeiro você se posicionar. Hoje, eu diria que quem tenta vender sem portfólio é o mesmo que está tentando construir de verdade uma casa sem alicerce, porque o portfólio, ele não é nem seu cartão de visita, ele é o seu cartão de autoridade. É o que faz o cliente olhar e pensar: gente, ela não é uma artesã, ela é uma artista. E sabe o que é o mais bonito? É que, como eu disse, não é sobre reconhecimento dos outros, fama, vaidade, gente, nada disso, né? É sobretudo o seu reconhecimento por você mesma. É você se reconhecer naquilo que você fez. Gente, isso aqui, você acha que eu tô reclamando que deu trabalheira de fazer? De jeito nenhum. Eu tô muito, muito satisfeita. Eu tô engrandecida. Você tem ideia do quão grandiosa eu me sinto por ter conseguido fazer este pavão, né? Deixa eu até fazer aqui assim, ó. Entendeu? Então, é você se reconhecer naquilo que você faz, é você se dar os parabéns por ter se desafiado, por ter conseguido, né, alcançar, que fala, esqueci, ter conseguido aí ultrapassar ultrapassar desafio, sei, você entendeu, né? Então, aliás, quando é que foi a última vez, hein, que você fez algo grandioso? Parando aqui pra pensar. Qual foi a última vez que você fez algo assim grandioso, que você se deu os parabéns, né? Tem formatura, tem ter filho, tem casar, tem comprar um carro, tem isso, tem tudo aquilo. E olha, deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa, quando eu falo algo grandioso, certamente você já fez algo grandioso, mas eu não tô falando assim de, cara, você precisa subir o Everest, pular de paraquedas, ajudar uma grande causa, né? Pra você ser vista, reconhecida. Nossa, ela pula de paraquedas. Pra você ser vista, reconhecida, porque, como eu te disse, o reconhecimento que vem de fora é muito bom, com certeza, né? Mas ele não nutre. Ele não nutre, né? Não nutre aqui, tá? Ele vem de fora. É uma percepção que as pessoas têm a seu respeito, é completamente diferente da percepção que você nutre em você. Você percebe a diferença? Olha, ponha-se no meu lugar de ter conseguido ter esse algo tão suntuoso. Ponha-se no meu lugar. Você acha que eu estou me sentindo como hoje? Você acha que eu quero os parabéns das pessoas? Isso é muito bom, né? É o reconhecimento pelo meu trabalho. Agora, minha amiga, meu amigo, o que eu me nutri de verdade, fazer isso aqui, você não tem ideia. Você não tem ideia. Agora, ó, eu estava pensando aqui naquelas pessoas. Nossa, esses dias estava falando sobre isso, né? Sobre você se reconhecer. E eu fico pensando naquelas pessoas que elas copiam mandalas, né? E além dela não dar os créditos, elas ainda dão a entender que foram elas que criaram. Elas têm a cachorra de postar, a cachorra de postar, ai, mais uma criação feita com muito carinho, né? Para uma, já estou enviando com muito amor para fulana. Gente, de verdade, isso deve ser horrível. Você percebe a diferença? Isso deve ser horrível. A pessoa deve se sentir muito, muito mal, porque ela vai ter o reconhecimento lá de fora, mas e o de dentro? Ela sabe que aquilo não foi ela que criou. Então ela deve se sentir péssima.
péssima. Se ela não se sente péssima, tudo bem, né? Porque as pessoas, elas, cada uma age aí de um jeito e reage de um jeito. Às vezes a pessoa nem percebe, sabia? Fala que nada, eu copio mesmo, ai, quanta besteira. E eu concordo com você, né? Mas eu tenho certeza que se ela não se sente péssima, né? Eu me sentiria. Eu me sentiria uma porcaria de ser humano. Um cocôzinho. Ai, gente, você tem que copiar dos outros. Tão chato isso, tão ruim isso. Lembra que você tinha alguma. Todo mundo teve aquela amiga de escola que você invejava, que você queria ser ela? Não tem? Na adolescência, a gente, eu queria. Cara, eu queria tanto ter sido a Sandra Regina Marins. Até a letra dela eu queria imitar, gente. Eu me sentia péssima. Eu não tinha aquela letra. Eu não era a Sandra. Eu não era, gente. Até que depois eu fui crescendo, adolescência e tal, e fui me situando. Mas eu acho que é a mesma situação, né? De uma pessoa que ela não se reconhece naquilo que ela fez, entende? Então, ó, resumo da ópera. Nossa, eu falei para finalizar, já tem uma meia hora, né? Então, ó, resumo da ópera. Você não precisa necessariamente se matar tecendo mais e mais e mais mandalas aí para ter, nossa, 500 mil mandalas, tá? Primeiro, pensa na possibilidade de, ao invés de ficar tecendo mais e mais mandalas, tecer uma história que o mundo queira ver sobre você, né? Olha a minha história aqui, né? Tá impresso nisso aqui, conta muito sobre mim. Porque não é a mandala em si que vende, é você ter um portfólio que encanta, é você mostrar uma autenticidade que conecta. Você não precisa ser a Maia Juricic, né? Ser linda, maravilhosa e nada. Aliás, olha, tem aí as inteligências artificiais que eu vou mostrar numa aula hoje, nossa senhora, viu? Agora você não tem desculpa de não pousar do lado das suas mandalas, tá? Então, ter no seu portfólio uma mandala pavão, ou aquela mandala de 21 pontas, ou mesmo uma mandala gigante de 8 pontas que seja simétrica, bonita, bem tecida, né? Cá entre nós, eu te pergunto, convence ou não convence de que você é uma artista fora da curva, né? Mas agora sim, não adianta, como eu disse, vou repetir, gente, que o mais importante é você mesmo se convencer de que você é uma artista 5 estrelas. E eu posso te dizer com toda a propriedade. Eu faço mentorias há mais de fiz mais de 2 anos, quase 3 anos de mentoria. Depois que as alunas tecem uma mandala grandiosa, a 8 PGP, elas mudam completamente, porque elas se convencem de que sim, elas são capazes de fazer muitas coisas e elas sim são artistas de mandalas ou em mandalas. Não sei, até hoje eu estou na dúvida se é em mandalas ou é de mandalas, porque elas. Existe uma coisa muito interessante que o Cortella faz, que é a pessoa ela se realizar. E se realizar é você se tornar real. Gente, quando você faz, eu vou fazer uma outra aula a respeito disso, que é muito interessante. Quando você materializa muita coisa que tem aqui dentro, isso aqui sou eu. Inclusive nas minhas sessões de terapia, o pavão, o psicólogo já me deu a dica, viu? Esse pavão é você, viu? Aguarde seu retorno. Esse pavão é você. Total. Tem todo o enredo aí, né, até chegar nesse pavão. Então, a pessoa, ela se realiza, ela se torna real. Olha que interessante. Isso aqui sou eu. Eu me torno real. Eu externalizo algo que tem aqui dentro e me vejo. Eu me vejo. Eu me reconheço. E esse reconhecimento em admiração, você passa a ter por você mesmo. E quando você passa a ter por você mesmo esse reconhecimento, essa admiração, ninguém mais nesse mundo pode tirar de você. Acredite, tá? Então, eu fico por aqui. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.